Bom, continuando então, irmãos, a gente vai ver agora, é, continuando o discurso de Eliú. Bom, no final do vídeo passado eu falei que Jó ele chegou à conclusão que tanto faz fazer o bem quanto o mal, né? Que Deus ele trata a todos da mesma maneira. Mas Eliú rebate isso, né? No capítulo 35, do versículo 1 ao 8, Eliú ele rebate isso dizendo o seguinte: olha, se você faz o bem esperando receber recompensas, você está fazendo também de forma errada. Você faz o bem para você mesmo, né? Tanto o bem quanto o mal que você faz é para você mesmo. Então, se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Se a sua intenção em fazer o bem não é uma intenção pura também, uma intenção correta, então você está fazendo mal. Inclusive, Zacarias, no capítulo 7, ele fala sobre isso também. Porque lá no Zacarias, no capítulo 7, os sacerdotes eles chegaram para o profeta Zacarias e eles perguntaram: olha, nós devemos continuar jejuando no sétimo mês, no décimo mês, no quarto mês, como nós temos feito durante esses 70 anos aí de cativeiro? Os sacerdotes fizeram essa pergunta a Zacarias, né? Porque inclusive o templo estava sendo reconstruído, né? Nessa época, na época do profeta Zacarias. Então não tinha sentido mais fazer jejum, tinha sentido continuar esse jejum, porque o jejum inclusive era para lembrar, né? Relembrar a destruição do templo. Então, como o templo estava sendo reconstruído, havia sentido de continuar a fazer esse jejum. E aí Deus responde através do profeta Zacarias: olha, quando vocês fazem jejum, vocês não fazem para mim, vocês fazem para vocês mesmos. O jejum que vocês fazem é para o bem de vocês mesmos. Então, não queira fazer algo assim porque de repente não está no seu coração, não é a sua vontade fazer aquilo, mas você faz só para me agradar. Faça de todo o coração, faça com amor. Né? E é exatamente o que Eliú está dizendo mais ou menos aqui para Jó. Olha, Jó, você tem que fazer o bem com amor, unir isso, né? Esse desejo de fazer o bem, de fazer com amor. Essa iniciativa tem que partir do seu coração. E aí sim Deus vai se agradar. Receber recompensa por causa disso é uma coisa natural. Né? Não temos que focar a nossa meta em fazer o bem na recompensa. Né? Claro, a gente vai receber recompensa por fazer o bem. Isso é promessa, está na palavra de Deus. Mas o nosso foco é fazer por amor, em primeiro lugar. Ajudar as pessoas por amor, não esperando ser recompensado. Paulo também fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né, se eu não me engano, fala sobre o amor. Né? Que adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado, que adianta eu doar todas as minhas coisas, se eu fizer um monte de coisas boas, se eu não fizer por amor, não tem sentido, não faz sentido nenhum. Então, me parece aqui que Jó, ele fazia ali, faltava isso na vida dele, fazer por amor, né? Fazer que isso viesse do coração dele, apesar de ele ter recebido de Deus, no começo do livro, um bom testemunho, né? Que Deus fala que Jó era reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Né? O próprio Deus deu um bom testemunho de Jó. Mas, como eu já falei no vídeo passado, no vídeo anterior, algumas questões que estavam no coração de Jó vieram à tona quando ele passou por essa tribulação, quando ele passou por essa dificuldade. E aí Eliú fala claramente isso para ele: quando você faz o bem é para você mesmo, quando você faz o mal é para você mesmo, né? É para você se resguardar, para você ser uma pessoa melhor, né? Não fazer algo mecânico. Deus, ele não ouve os arrogantes. No capítulo 35, no versículo 10, Eliú está dizendo que muitos, quando sofrem, não se dirigem a Deus. Né? Isso é interessante. Capítulo 35, uma olhadinha, capítulo 35, verso 10. Mas ninguém... Vamos ler o 9 primeiro para a gente pegar o contexto.
Uns gemem sob o peso da opressão e pedem socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está o Deus que me criou, que na noite inspira cantos de alegria? De uma forma poética, né? O que Eliú estava dizendo? Que muitas vezes as pessoas, quando estão sofrendo, por orgulho, elas não buscam a Deus. Elas procuram resolver os seus problemas com o seu conhecimento, com as suas próprias forças. Pedem socorro, né, em lugares errados, né? Colocam o foco do seu socorro em lugares errados. Israel cometeu vários erros nesse sentido, quando Israel estava sendo invadido lá por povos estrangeiros, pela Síria, né, pela Babilônia. Israel, ao invés de pedir socorro a Deus, o que eles faziam? Eles faziam alianças com outras nações, principalmente com o Egito, né? Fazia aliança com o Egito. E essas nações, elas não tinham como ajudar. E muitas vezes até piorava a situação, né? E aqui Eliú está dizendo isso. Muitas vezes a gente passa por tribulações e ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, né, pedir misericórdia, pedir ajuda de Deus, muitas vezes a gente pede ajuda por outros meios, né, e aí começa a fazer besteira e a situação acaba ficando até pior. Repara na sabedoria desse homem. E também fala no versículo 12 que Deus ele não ouve os arrogantes, né? Ou seja, se a gente se aproximar de Deus com arrogância, Deus não nos ouve. Então, quando a gente for se aproximar de Deus, a gente tem que se aproximar com humildade, né? Como os antigos fizeram aqui, né? Costumavam fazer aqui no Velho Testamento, rasgavam suas vestes, né? Se cobriam de pano de saco, né? Se humilhavam diante de Deus para que Deus os ouvisse, porque Deus ele não atende aos arrogantes, aos soberbos, né? Em outras versões. Capítulo 36, versículo 4, Eliú se mostra um pouco presunçoso, a presunção dele, né? Como eu já tinha falado. No versículo 4, o que ele está dizendo? Na verdade, minhas palavras não são falazes. Fala contigo um sábio consumado. Olha só, Eliú está sendo um pouco presunçoso, né? Ele estava atribuindo a ele mesmo a sabedoria, né? Como eu já falei no vídeo anterior, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Salomão falou sobre isso lá em Provérbios. O cuidado de Deus com o justo, 36, versículo 7. Versículo 15 do capítulo 36, Deus cuida dos pobres, dos humildes, né? Ou seja, Deus ele não faz acepção de pessoas. Capítulo 36, verso 18. Cuidado com a fartura e o suborno. Por que cuidado com a fartura? Porque muitas vezes quando a gente tem de tudo na nossa vida, né, a gente acaba caindo no laço de se esquecer de Deus, né? A gente acaba caindo no laço de achar que aquilo fomos nós mesmos, através da nossa capacidade, da nossa sabedoria, que a gente alcançou. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela é abençoada por Deus na área financeira, ela tem fartura, né? Isso pode se tornar um laço, porque ela acaba se esquecendo de Deus. E a gente conhece vários casos assim no Velho Testamento, né? Principalmente aqueles reis, né? Os reis de Judá, que eram abençoados por Deus, mas muitas vezes eles atribuíam aquilo a eles mesmos. E aí caíam nesse laço da soberba, do orgulho. Como aconteceu inclusive com o rei Ezequias, né? Quando recebeu aquela comitiva da Babilônia, que a gente já estudou sobre isso também. E cuidado com o suborno, 36, verso 18, também. Por quê? Porque o suborno, a palavra de Deus diz que o suborno, ele perverte a justiça, né? Então, muitas vezes as pessoas eles subornavam ali as autoridades para que as autoridades elas fossem favoráveis a eles, principalmente os ricos, né, que tinham posses, e muitas vezes os pobres eram condenados injustamente. Por quê? Porque os juízes ali recebiam suborno.
Isso acontecia muito, né? Até hoje acontece, infelizmente acontece na sociedade. Capítulo 36, versículo 20, versículo 20 e 21, fala sobre um tema bem crítico, né? É uma coisa bem triste que acontece, inclusive, infelizmente, dentro das igrejas, né? Eu vou ler aqui o versículo 20 e o versículo 21. Não esmagues os que te são estrangeiros, para colocar no seu lugar a tua parentela. Cuida que não voltes à iniquidade, pois por causa dela foste provado pela aflição. Então, primeiro, versículo 20. Infelizmente, né, isso acontece muito, né, quando um governante assume ali um cargo importante, ele começa a nomear parentes, né, para assumir ali posições ali no governo, e aqueles que se capacitaram, aqueles que estudaram, aqueles que realmente tinham condições de estar ali, né? A Bíblia chama aqui de estrangeiros, né? Estrangeiros é aqueles que não fazem parte do rol parentesco ali, né? Dos parentes. Então isso acontece muito, né? De nomear um parente ali para assumir um cargo só porque é parente. E muitas vezes aquele parente nem tem condições de estar ali. E aquele que estudou, se capacitou, ele é colocado de lado. E mais triste ainda, isso acontece nas igrejas, né? Acontece na igreja. Muitas vezes a gente vê filhos, né, parentes próximos que são colocados em cargos ali, né, em ministérios, né, em cargos da igreja, porque é filho do pastor, porque é parente do pastor, e ele acaba sendo preferido ali em detrimento daquele outro irmão que se capacita, daquele outro irmão que estuda, que se prepara, que ora, que busca a Deus, né? Esse tipo de injustiça Eliú já estava relatando aqui. Olha só, que interessante. Na época de Jó isso já acontecia, né? A gente cai muitas vezes nesse laço de querer dar privilégios para parentes, né? Mas a gente tem que ser justo, a gente tem que distribuir os cargos para pessoas que se capacitam, né? Para pessoas que estudam, para pessoas que se preparam, né? Tanto na sociedade, no governo, como eu falei, como na igreja. Na igreja tem que dar um bom testemunho, né? Porque, como eu falei, tem pessoas ali que estão preparadas para receber alguns cargos, mas não recebem por quê? Porque tem um parente ali que foi dado privilégio. E de repente aquele parente nem se preparou para aquilo, nem se capacitou para aquilo. A gente vê isso acontecer muito nas igrejas, né? A gente não pode generalizar, claro, porque tem muitos filhos de pastores aí que se preparam também, que fazem teologia, que fazem curso, que estudam, que oram, que são homens de Deus, né? Que pagam o preço da oração, que buscam a Deus, mas infelizmente tem muitos outros casos, né, que parentes de líderes, né, recebem preferência e esses parentes nem estão preparados. E Eliú estava já falando sobre esse assunto também. No versículo 21, capítulo 36. O versículo 21 do capítulo 36 fala também: cuida que não voltes à iniquidade. Lembra que Paulo falou: aquele que cuida estar de pé, cuidado para que não caia. É muito interessante, a teologia de Eliú é muito parecida também com a teologia de Paulo no Novo Testamento. Eliú traz assuntos aqui muito importantes, né? Assuntos que só, como eu já falei no vídeo anterior, assuntos que só foram esmiuçados ali pelo apóstolo Paulo, né? Eliú aqui ele mostra uma visão muito parecida, né? Uma visão muito parecida com a visão da igreja, inclusive, né? Com o ministério da igreja. Por isso, talvez, neste ponto, ele foi o único que não foi repreendido, né? Entre os amigos de Jó, se é que a gente pode dizer que eram amigos de verdade, né? A excelência de Deus, capítulo 36, verso 22, fala sobre a excelência, né? Ele usa, né, a figura da tempestade, né, dos raios, trovões, né, como se aquilo fosse Deus repreendendo o ser humano.
repreendendo o homem, né? É a manifestação de Deus, né? A teofania do Velho Testamento, né? Muitas vezes comparava Deus, ele se manifestando através dos raios, dos trovões, das tempestades. Né? Isso era associado ao quê? Ao juízo de Deus. Inclusive o dilúvio, né? Que estava aqui fresco na memória destes homens, né? Porque este livro ele foi escrito há tanto tempo atrás, então a questão do dilúvio ainda estava fresco aqui na memória destes homens. Então, Deus ele é comparado, né, a essas manifestações da natureza. A gente vê isso lá no capítulo 36, no versículo 22, quase o capítulo 36 inteiro fala sobre isso, né? Fala sobre as manifestações de Deus na natureza. O capítulo 37 é a continuação, né? O capítulo 37 é a continuação dessa manifestação de Deus em meio às tempestades, né? Quando tem trovão, até fala o rimbombar do trovão, né? Tem até um capítulo bem poético, né? O rimbombar do trovão, que os relâmpagos são como setas de Deus atiradas, né? É uma linguagem bem poética que ele usa para comparar a majestade de Deus, né? Para explicar, né, a majestade de Deus, o poder de Deus. E o título que é usado, o nome que é usado para Deus aqui no livro de Jó é Shaddai, né? É o nome que aparece muito no livro de Jó, El Shaddai, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. A gente vê que Jó e os seus amigos aqui provavelmente não eram judeus, né? E o nome Yahvé, né, só era um nome usado entre judeus. Eles não usavam esse nome quando eles estavam perto de estrangeiros, de gentios. Né? Por respeito a este nome, eles não usavam este nome. Então, a gente vê aqui no livro de Jó que o nome mais usado para Deus é Shaddai, né, que é Todo-Poderoso, justamente por respeito ao nome Yahvé, que só era usado entre o meio judaico. E a gente vê isso em vários versículos. Ele usa a figura das tempestades. No capítulo 37, do verso 6 ao verso 8, Deus ele suspende as atividades dos homens para reconhecerem quem está no controle. Então, quando Deus ele manda, né, segundo aqui Eliú e o livro de Jó, quando Deus ele manda a tempestade, né, o granizo, a neve, né, usa a natureza, na visão de Eliú, Deus faz isso para que as atividades dos homens sejam interrompidas, para que eles se lembrem que existe Deus. Né? E isso é muito interessante porque é uma mensagem para nós. Né? Muitas vezes a gente que está na correria do dia a dia, correndo para cá e para lá, né? As pessoas, né? Elas estão correndo para lá e para cá e muitas vezes elas não param para meditar. Poxa, Deus é quem fez todas essas coisas. Deus é o Criador. Muitas vezes é bom a gente parar, refletir, meditar, olhar para o alto, né? Reconhecer a criação de Deus e adorá-lo. Né? Isso envolve adoração também. Né? Quando a gente reconhece a criação de Deus. Como diz também o Salmo 19, né? Que é um salmo lindo, que os céus proclamam a glória de Deus, né? Um dia ensina a outro dia. Então, quer dizer, se a gente olha para a criação de Deus, a gente reconhece a glória de Deus. Mas se nós não temos tempo para isso, se a nossa vida é só ficar olhando aqui para baixo, como é que a gente vai reconhecer? Então Deus ele cria situações, né, na visão aqui de Eliú, Deus cria situações para que o homem pare e lembre que Deus existe. Quem sabe essa epidemia que está acontecendo aí não foi exatamente isto, né? Deus ele deu um stop, né? Fez com que as pessoas parassem, ficassem em suas casas, para que elas chegassem à conclusão de que existe um Deus, porque todo mundo estava correndo para lá e para cá, preocupado apenas com as suas coisas, e estava se esquecendo de Deus. Né? E Eliú também ele já tem esse ponto de vista, né, bem avançado para a época dele. Também fala, capítulo 37,
versículo 15 ao versículo 9, como eu já tinha falado, né, no outro vídeo, o discurso de Eliú, ele se assemelha muito ao discurso do próprio Senhor, né, depois. Porque o discurso de Eliú foi o último, né? E depois logo foi o Senhor que começou a discursar com Jó, né? Então a gente vê que o discurso de Eliú, ele foi inspirado por Deus, né? Se a gente vê algumas coisas que ele falou aqui, principalmente capítulo 17, no capítulo 37, no versículo 15, quer ver? Olha só o versículo 15 do capítulo 37 de Jó. Sabes como Deus comanda as nuvens? E como a sua nuvem lampeja o raio? Sabes algo do equilíbrio das nuvens, prodígio de conhecimento consumado? Então repare que ele começa a fazer perguntas para Jó, da mesma forma que o Senhor também faz aquelas perguntas, né? É um discurso bem parecido. Então se aproxima muito e a gente vê como esse discurso aqui de Eliú é inspirado por Deus. Capítulo 37, verso 23, Deus se revela ao homem sem oprimi-lo, né? Como assim? Deus ele se manifesta a nós, nós conhecemos a Deus, conhecemos o poder de Deus, a glória de Deus, sem opressão. Os poderosos, né, os governantes, principalmente os ditadores, né, eles impõem a sua autoridade, oprimindo as pessoas, né, e atraindo essas pessoas através do medo. Né, isso é opressão. Quando eu sou atraído a alguém através de medo, isso me gera opressão. Deus ele não nos atrai, ele não usa esses eventos da natureza, essas coisas tremendas da natureza, para nos oprimir. Pelo contrário, ele usa para que nós, para chamar a nossa atenção. E aí a gente acaba reconhecendo o amor de Deus, né, o cuidado de Deus por nós. Porque se ele não manda chuva, a gente não tem água e a gente morre de sede. Então essas coisas tremendas, essas coisas que acontecem na natureza, né, esses fenômenos da natureza, ao mesmo tempo que revelam a majestade de Deus, né, nos atrai a Deus, né, sem oprimir, também revela como Deus ele cuida de nós. Né? Isso está lá no finalzinho do capítulo 37. Eliú falou como Eliú, agora a gente finalizou, né? O finalzinho do capítulo 37 finaliza o discurso de Eliú, né? O capítulo 24 finaliza. Aí do capítulo 38 em diante, até o capítulo 40, até o capítulo 41, né? Até o capítulo 41, 42, é o discurso de Deus, né? É o discurso do Senhor. E aí Deus ele começa a manifestar a glória dele. E começa a fazer perguntas para Jó. Né? Perguntas que Jó ele ficou incapaz, claro, né, naturalmente, ele ficou incapaz de responder. E, inclusive, é interessante que quando Deus se manifesta, olha só, no capítulo 38, como que Deus se manifesta? Vamos ver aqui no capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do seio da tempestade. Lembra que Eliú estava falando no começo lá, que Deus ele usa os fenômenos da natureza para se manifestar, a teofania de Deus através de raios, de trovões, de tempestades. Eliú falou sobre isso. Então é exatamente o que acontece aqui. Deus confirma aquilo que Eliú falou há pouco tempo atrás. Deus ele se manifesta a Jó através da tempestade, confirmando que eles já sabiam sobre isso, né, que eles entendiam sobre isso. Deus se manifesta a Jó da forma que eles entendiam, que eles compreendiam a manifestação de Deus, usando os fenômenos da natureza. E a gente vai ver alguns pontos aqui no discurso do Senhor, porque é um discurso bem longo, né? Depois você vai ler com calma aí. Fala sobre, olha só, versículo 7, os anjos, capítulo 38, tá? Os anjos eles aplaudiram a Deus durante a criação da terra. Olha que interessante, está falando lá no versículo 7, que Deus, enquanto ele criava, né, as coisas, os anjos aplaudiam. Né? Deus ele era celebrado no céu, a sua criação o celebrava.
Deus fixou os limites do mar, capítulo 38, verso 11. Pode reparar, por mais poderosa que seja a onda, né, que ela vem com aquele ímpeto, né, ela vem, quando ela chega em determinado ponto, ela bate, né, e se dissolve. Então Deus, ele diz de uma forma poética, a soberba da onda, né, a soberba do mar, ela tem um limite. Né, a soberba, ela vem com todo o ímpeto, toda a sua soberba, e aí ela bate num ponto e se dissolve. Deus, ele colocou um limite para isso. Versículo 21 fala sobre o sarcasmo divino. Né? Deus também ele manifesta sarcasmo, sabia disso? Capítulo 32, verso 21. Deveria sabê-lo, pois já tinhas nascido e grande é o número dos teus anos. Deus sendo irônico com Jó. Né? Jó que estava com vários questionamentos ali, Jó que chamou a Deus, inclusive, né, para debater com ele, né? Para explicar por que ele estava sofrendo, né? Jó queria um debate, uma audiência, né? Desafiou a Deus para que Deus explicasse para ele por que ele estava passando por aquilo, se ele era inocente. Né? E aí Deus, ele devolve o desafio. Né? Deus, ele devolve a Jó o desafio que ele fez no começo. Como você me desafiou, agora eu vou te desafiar também. Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu criei os montes? Aonde você estava? Né? Me responde, se você, já que você é tão velho assim, né, como você já estava lá, Deus estava sendo irônico aqui com o Jó. Ele estava desafiando, respondendo ao desafio inicial, né, que Jó fez. Capítulo 38, do verso 22 ao 30, fala dos fenômenos da natureza novamente, né, e como Deus ele governa, ele controla, né, todos esses fenômenos e usa também, né, para os seus propósitos. Capítulo 38, verso 31 e 32 fala sobre os astros, né, sobre as estrelas, planetas. Capítulo 38, 33 ao 38, volta de novo o tema dos fenômenos da natureza. Versículo 39 ao 41 e versículo 1 ao 30 do capítulo 39 chama a atenção os animais ali, né? Aí fala agora sobre os animais que Deus criou. Fala sobre o avestruz, fala sobre o cavalo, né? Fala sobre os animais das estepes, a migração do falcão, né? O instinto, né? Esses animais eles têm instinto. O falcão sabe que ele tem que ir para o sul em determinado momento. Quem é que colocou isso nos animais? Deus pergunta isso para Jó. Quem foi Jó que colocou nos animais esse instinto, que eles sabem o que eles têm que fazer? Quem que ensinou eles? Né? Então repare que Deus ele faz um diálogo aqui com várias perguntas e Jó não consegue responder a nenhuma delas. Né? Deu-lhe também a água que tem a águia, né? Fala sobre a águia também que tem os seus ninhos nas alturas. Né? Quem é que deu essa inteligência à águia de construir ninho nas alturas, longe da vista dos predadores? Né? Será que a águia tem predador? Né? Capítulo 40, do verso 7 ao verso 14, fala sobre os juízos de Deus. Né? O versículo 13, em específico, fala: os ímpios são lançados no Sheol e amarrados em prisões. Aqui a gente já tem a doutrina do inferno também. Então a gente vê que no livro de Jó, a gente tem várias doutrinas que só foram reveladas para a igreja no Novo Testamento. Fala sobre a doutrina também da condenação, né, que são amarrados em prisões no Sheol. Sheol, que é o Hades, né, o inferno, era a visão ali do mundo subterrâneo, né, onde iam os mortos, né, na visão dos judeus. Tinha o Hades na visão dos gregos, né, o Sheol também na visão dos judeus, que a gente conhece como inferno. Né? Capítulo 40, versículo 15 ao 24, fala de um monstro chamado Behemoth, né, que a gente pode entender. A palavra Behemoth é um plural, né? É o plural de animal, né, animais, ou gado. Então é como se Deus ele estivesse generalizando ali, né, o reino animal, usando esta palavra. Mas também em outras traduções
traz a palavra hipopótamo, ou búfalo, né, que existia uma espécie de búfalo ali, né, naquela época, que era um animal espetacular, poderoso, temido, né, e Deus ele usa esse animal, e o hipopótamo também, né, Deus ele usa esses animais para mostrar a grandeza dele, né, para mostrar como Deus ele é tremendo na sua criação. Eu vou dar mais uma pausa, que já estamos com meia hora aqui. Na volta eu gravo o finalzinho do discurso de Deus. Deus abençoe.